America first. America first. America first. A Colômbia é o próximo alvo dos Estados Unidos da América de Donald Trump. Mais do que isso, os guerrilheiros colombianos são os próximos alvos dos americanos. E sabe para onde esses guerrilheiros vão fugir quando a cobra começar a fumar? Para a fronteira amazônica. Para um bom entendedor, meia palavra basta. É bom o Brasil começar a ficar esperto. Só que eu tô reparando que Donald Trump, nessa luta, nessa guerra internacional declarada por ele contra o narcotráfico, tem alguns elementos misteriosos, um objetivo muito maior do que só ter ali o controle da Venezuela, só ter a influência perpetrada na Colômbia. Reparem, os Estados Unidos conseguiram a autorização para instalar bases militares no Paraguai e estão perto de conseguir a mesma coisa no Equador. Eu acho que Trump está usando isso, não que eu discorde com ele, realmente tem que combater o narcotráfico sim, o narcoterrorismo sim, mas ele está aproveitando, juntando o útil ao agradável para um plano muito maior de influência aqui na América Latina. Eu acho que a gente vai ter muito ainda em relação a conflitos militares, a crises diplomáticas e situações geopolíticas aqui na América do Sul em 2026. Mas por que Trump quer atacar também, quer ter como próximo alvo a Colômbia? Eu te explico neste vídeo. Sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha, o seu like. Galera, senta o dedo nesse like, senão fica difícil pra gente que cria conteúdo educativo e informativo aqui na plataforma. Se você não dá seu like, se você não assiste até o final, se você não se inscreve, se você não ativa o sininho da notificação, fica difícil. Então, eu conto com a ajuda de vocês. A atual crise entre Estados Unidos, liderados por Donald Trump, e a Colômbia, sob o comando de Gustavo Petro, tem raízes complexas que misturam política antidrogas, disputa geopolítica na América Latina e tensões abertas com governos de esquerda, especialmente o da Venezuela. O crescimento das operações militares americanas no Caribe e no Pacífico, aliado à retórica dura de Donald Trump contra líderes regionais como Nicolás Maduro e agora Gustavo Petro, sinaliza uma possível ampliação do confronto que pode tocar diretamente territórios colombianos e, por reflexo, áreas de fronteira no Brasil. Nos últimos meses, o governo Trump intensificou dramaticamente a sua atuação militar na região, enquadrando a luta antidrogas como um esforço de segurança nacional central. A administração norte-americana lançou uma campanha de ataques aéreos no Caribe e no Oceano Pacífico desde setembro de 2025, alegando que essas operações visavam eliminar embarcações ligadas ao tráfico de drogas que abastecem o mercado dos Estados Unidos. Até meados de dezembro, ocorreu pelo menos cerca de 25 ataques a embarcações supostamente venezuelanas envolvidas com o narcotráfico, sob justificativa de combater o narcotráfico. Paralelamente a essas ações, Trump tem classificado o problema da droga como uma ameaça maior à segurança dos Estados Unidos. Há poucos dias, ele assinou uma ordem executiva que designa o fentanil como arma de destruição em massa, abrindo precedentes legais para uma resposta mais robusta e militarizada contra redes de tráfico internacional. E esse posicionamento reforça a ideia de que o combate às drogas deixou de ser apenas uma política de segurança pública e passou a ser usado como justificativa para operações militares extraterritoriais. E é nesse contexto que essa tensão entre Donald Trump e Gustavo Petro ganha uma forma exponencial. Recentemente, Trump fez declarações públicas ameaçando diretamente Gustavo Petro por sua postura em relação ao narcotráfico, afirmando que a Colômbia, por produzir e exportar grandes quantidades de cocaína, poderia ser o próximo país sob o foco das pressões ou até ações dos Estados Unidos. O presidente americano disse textualmente na Casa Branca que Petro, abre aspas, vai ter sérios problemas se não se ligar, e reiterou que a Colômbia, abre aspas, produz muita droga e que seu líder deveria se ligar ou será o próximo.
Gustavo Petro apontou que as apreensões no país somam milhares de toneladas de cocaína destruída sob sua gestão e convidou o presidente americano a testemunhar a destruição de laboratórios de cocaína em vez de ameaçar com mísseis. E essa resposta ressaltou que Bogotá não reconhece legitimidade para ataques que violam sua soberania e enfatizou que a Colômbia está comprometida com a luta antidrogas, sem recorrer a medidas militares unilaterais. E essa tensão, essa escalada entre os dois países americanos ganhou um novo capítulo quando os guerrilheiros começaram a se posicionar diretamente em relação às declarações de Donald Trump, como foi o caso do Exército de Libertação Nacional. O Exército de Libertação Nacional ordenou um confinamento de civis em áreas sob seu controle por 72 horas, proibindo a circulação para permitir exercícios armados em resposta às ameaças que qualificou de, abre aspas, intervenção imperialista. E essa medida representa um perigoso ponto de inflexão. Há décadas, o Exército de Libertação Nacional opera no norte e centro da Colômbia, envolvido não só no conflito armado interno, mas também no narcotráfico e em disputas territoriais com dissidentes das Farc e outras guerrilhas. A ordem de manobras e confinamentos de civis ocorre justamente no momento em que as tensões diplomáticas aumentam, levantando o risco de confrontos mais intensos entre forças armadas regulares, guerrilhas e potenciais intervenções externas. E em meio a essa escalada, o governo colombiano de Gustavo Petro anunciou que ordenou ataques diretos contra o Exército de Libertação Nacional, uma resposta à intensificação das ações guerrilheiras e ao avanço da crise política com os Estados Unidos. E agências internacionais apontam que territórios colombianos sob domínio de guerrilheiros se tornaram campos de batalha a céu aberto, tanto que Gustavo Petro autorizou as Forças Armadas colombianas a combater diretamente esses guerrilheiros, que agora, por sua vez, não somente atacam diretamente o Estado colombiano, como também reage a ameaças externas. É a soma dos fatores, a ameaça de ataque americano a países acusados de traficar drogas, retórica dura de Trump contra Petro, mobilização guerrilheira e respostas militares do governo colombiano aponta para um cenário em que a Colômbia pode ser o epicentro de um novo tipo de conflito hemisférico. Diferentemente das décadas passadas, essa crise não está centrada apenas na insurgência interna, mas também em uma disputa regional envolvendo diretamente uma potência estrangeira que redefine a luta antidrogas como uma questão de segurança nacional com respaldo militar. E a conclusão dessa dinâmica ainda é incerta, mas um dos possíveis desdobramentos mais preocupantes é o êxodo de combatentes guerrilheiros e forças dissidentes para áreas de fronteira, especialmente para a imensa região amazônica, que une Colômbia, Peru, Venezuela e Brasil. Se a pressão política e militar da Colômbia aumentar, se a pressão externa por parte dos Estados Unidos aumentar, a tendência é que esses guerrilheiros fujam para a floresta amazônica, para a fronteira amazônica, onde há pouco controle do Estado. Esses guerrilheiros já conseguem ter refúgio na fronteira amazônica venezuelana e alguns arriscam a ir para a fronteira amazônica brasileira. E isso pode gerar uma nova onda de deslocamento populacional, insegurança e complicar ainda mais o quadro de cumprimento da lei no lado brasileiro da fronteira amazônica. E esse potencial deslocamento teria múltiplas consequências, da intensificação do tráfico de drogas e armas na região à pressão sobre comunidades ribeirinhas e indígenas que já vivem em áreas vulneráveis. O Brasil, que historicamente tem evitado envolvimentos militares diretos próximos às suas fronteiras, poderia se ver compelido a reforçar sua presença de segurança e buscar soluções diplomáticas para evitar uma escalada humanitária e de segurança no coração da Amazônia. Eu não sei para vocês, mas para mim o crime organizado, as facções brasileiras, os guerrilheiros, todos eles, todo grupo armado tem que ser considerado uma organização terrorista. Então, nesse ponto, eu concordo com o combate e com a guerra declarada por Trump em relação ao narcotráfico, ao narcoterrorismo. Concordo também com a atitude do Paraguai e de Javier Milei de classificar o PCC e o Comando Vermelho e as facções brasileiras como organizações terroristas. Mas há uma polêmica, um debate interno sobre as reais intenções de algumas movimentações, como, por exemplo, qual é a real intenção do Paraguai em permitir que tropas americanas fiquem na fronteira com o Brasil, lógico, no território paraguaio, e qual é o interesse real
por trás de toda essa movimentação de Donald Trump? Será que é só mesmo ampliar o seu controle sobre a Venezuela, acabar com o narcotráfico na Colômbia? Ou tem um plano maior de influência dos Estados Unidos aqui, na América do Sul? Comente o seu ponto de vista para a gente debater. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Até mais!